Muita luz? Estamos ao vivo já. Tá. Pronto, Cláudio? Podemos? Já está no ar. Já está no ar, Demi. Podemos? Gente, muito boa noite a todos, boa noite a todas, todos os telespectadores da TV Assembleia, boa noite a todos que nos acompanham aqui, as atividades dos nossos mandatos. Eu sou o deputado estadual Emílio de Souza e, juntamente com a deputada estadual professora Bebel, nós convocamos essa audiência pública para tratar da questão, de uma questão fundamental para todos nós, para os trabalhadores, que é a questão da situação da Embraer. A Embraer é uma empresa estratégica para o nosso país, né, com mais de 50 anos já, uma empresa que nasceu como um projeto nacional, mas ela acabou ganhando muita importância na indústria aeroespacial no mundo inteiro. Ela já é a terceira empresa para o seu segmento e é uma empresa que realmente ganhou muita competitividade no exterior e colabora demais com a pauta de exportações brasileiras. Por isso mesmo, nos preocupa muito a situação da Embraer. Recentemente, ela teve anulada a negociação que estava em curso com a Boeing, que já era uma negociação bastante problemática, e a Embraer, com isso, ela acabou tomando medidas que causaram a demissão até aqui de 2.500 trabalhadores, 1.600 aproximadamente por demissão voluntária e 900 demitidos há poucos dias atrás. E a Embraer tem importantes unidades no estado de São Paulo, né? A principal em São José dos Campos, mas tem também em Gavião Peixoto, em outros lugares. E nós achamos que debater esse tema seria uma coisa muito importante. Convidamos para eles pessoas que se especializadas, né, na indústria aeronáutica, convidamos sindicalistas, convidamos autoridades municipais, vereadores de São José dos Campos, e acho muito importante. A TV Assembleia, ao transmitir, também leva ao conhecimento de todo o povo paulista o que está acontecendo na indústria aeronáutica brasileira, tanto do ponto de vista da situação dos trabalhadores, esses que perderam o emprego, os que ainda podem perder, inclusive sindicalistas demitidos, que eu desde já me solidarizo com eles e colaboro com a denúncia dessa situação absurdamente ilegal. E também nos preocupa, evidentemente, do ponto de vista de como uma empresa estratégica para o desenvolvimento tecnológico do país, uma empresa que já significa tanto para nós, ela, de repente, possa passar por essa situação. Quer dizer, então, acho que é hora da gente debater esse assunto. A Embraer precisa levar em consideração que os trabalhadores dela ajudaram, foram fundamentais para ela atingir esse patamar no mercado mundial. Ela precisa entender que não é razoável botar 900 trabalhadores na rua em plena pandemia, né, perdendo todos os seus direitos, inclusive de assistência médica, e já não deveria mesmo demitir, poderia ter promovido algum tipo de acordo com os sindicatos representativos da categoria, mas jamais uma demissão num momento como esse. Ela dá uma demonstração com isso de pouca sensibilidade social. E eu espero que as tentativas de acordo que estão em encaminhamento na Justiça nesse momento, na Justiça do Trabalho, deem bons resultados. E o nosso mandato, juntamente com o mandato da professora Bebel, estará aqui na Assembleia disposto a colaborar com os trabalhadores nessa luta. Eu passo a palavra agora para minha querida colega e amiga, professora Bebel. Bem, boa noite, Emílio. Sempre é uma satisfação desenvolver trabalho com você. Quando você conversou comigo para que fizéssemos, né, essa audiência para debater, né, a situação da Embraer, do ponto de vista do desemprego, da importância desta empresa, né,
no plano estratégico do país, e, ao mesmo tempo, levando em conta essa conjuntura de pandemia que estamos enfrentando. Aliás, o setor aeroviário sofre, né, muito com essa pandemia, e fruto aí do isolamento, enfim, das viagens que foram desmarcadas, países que deixaram, né, de permitir que outros países pudessem ir para outros países em função até, né, de conter a pandemia. Então, há mundialmente, né, uma crise no setor aéreo. E quando a gente olha a Embraer, né, uma empresa que ela foi para uma privatização, mas os direitos foram ali assegurados ainda, muitas coisas foram garantidas, né, face aí a conversa com os sindicatos, as centrais. Então, eu acho, Emílio, que não tinha momento melhor para debater esse tema, faz também um momento de pandemia, contamos aí com a presença do professor, doutor Marcos José Barbieri, o deputado federal Alexandre Padilha está avisando que já está aí, e o deputado federal Vicentinho. Me sinto contemplada também em saber, né, que estão os sindicalistas da CUT, de São Paulo, os metalúrgicos do ABC, metalúrgicos de Araraquaras e outros, e o CSP com lutas. É importante ter os vários olhares exatamente para que a gente saia daqui com uma conversa aberta, franca, né? E como que podemos levar essa discussão, porque esses 2.500 empregos são os 2.500 empregos, mas indiretamente ele causa mais de 7.000 desempregos, aliás, 2.500 desempregados, 7.500 desempregados indiretamente. Então, isso tem impacto na economia e tem impacto no setor aeroviário e, sobretudo, na Embraer. Então, sintam-se à vontade e uma grande satisfação, Emílio, mais uma vez, estar com você numa live, tá? Boa noite para nós, boa noite para todos os internautas, né, e todos que nos assistem neste momento. Agora, chamar. Bebel, então vamos chamar o nosso primeiro convidado para fazer uma exposição sobre a situação da indústria aeronáutica brasileira, da Embraer especialmente, que é o professor Marco José Barbieri. Ele é economista da Unicamp, especialista em indústria aeroespacial. Então, ele faz uso da palavra, depois nós vamos abrir para os deputados federais aqui presentes, o Padilha e o Vicentinho, e logo na sequência para os sindicalistas também e outras pessoas. Professor, a palavra é sua. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sinto muito honrado por estar na Assembleia Legislativa e por esse convite. E agradeço ao deputado Emílio, à deputada Bebel e a todos os demais presentes, vereadores, autoridades, sindicalistas, ouvintes, funcionários da empresa e todos os cidadãos do Estado de São Paulo pela oportunidade. Como foi colocado, era para falar um pouco sobre a Embraer, em torno de 15, 20 minutos, né? É um tema que eu venho trabalhando com uma certa exaustão desde 2003, então, para mim, me sinto, graças a Deus, à vontade de poder trabalhar e tenho apresentado meus trabalhos, pesquisas e colocado, muitas vezes, posicionado contrário a algumas posições da empresa, uma posição crítica, né, ao longo desses últimos anos, né. Em primeiro lugar, antes de esclarecer, eu sou especialista em indústria aeronáutica, aeroespacial e defesa, sou economista, sou da área de tecnologia e não sou especialista na área do trabalho, de economia do trabalho. Então, realmente, muitas questões talvez eu não tenha como responder, eu vou me ater de responder, dado que não consigo, não tenho a competência adequada para a resposta muitas vezes. Mas vamos lá.
Com relação à Embraer, né, muito foi dito dela, o deputado Emílio já adiantou, né, a importância da Embraer. A Embraer, eu vou me ater muito nessa introdução, 51 anos de existência, uma empresa que é um resultado até mais do que 51 anos, porque, na verdade, ela começa de um projeto de 1947, quando foi criado o CTA, o Centro Tecnológico de Aeronáutica, da onde, em 50, foi criado o ITA, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, e desse Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento nacional, de pesquisa nacional, de investimento em formação de pessoal qualificado, principalmente de engenharia, do ITA, você tem como resultado positivo o surgimento da Embraer como uma empresa estatal em 1969. E a partir daí, nesses 51 anos, a Embraer, claro que ela teve alguns reveses, alguns contratempos, algumas quedas, mas nós podemos claramente afirmar que a Embraer é um resultado muito bem sucedido de uma política de desenvolvimento e de uma política industrial. Claro que não foi uma política industrial que o Casimiro Montenegro conseguiu pensar em 47, mas a essência já estava lá, a essência de se capacitar, de se desenvolver, e que a Embraer veio caminhando, trilhando esse caminho de sucesso ao longo dos últimos 51 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Qual o resultado? A Embraer hoje, ela não é só uma fabricante de aeronaves, é muito mais do que isso. A Embraer é um conglomerado aeroespacial e de defesa, se nós quisermos usar um termo econômico, mas mais do que isso, se nós selecionarmos quais setores de alta tecnologia que nós temos no país, pegar os setores pela classificação do que é um setor de alta tecnologia, o setor aeronáutico, na figura da Embraer, é o único setor que tem uma inserção internacional ativa, isto é, que nós somos competitivos. É o único setor de alta tecnologia em que o Brasil tem uma competitividade internacional, para não dizer, em alguns casos, invejável. Então, esse é um ponto-chave. O Brasil tem uma inserção que com produtos de alto valor agregado, com mão de obra qualificada, com geração de empregos qualificados e com geração de superávit comercial. Apesar da Embraer importar, a indústria aeronáutica brasileira como um todo, importar uma quantidade significativa de componentes, nós somos altamente superavitários na indústria aeronáutica. Nós geramos um superávit comercial bastante elevado dentro da indústria aeronáutica e da Embraer em si. Mais do que isso, além da questão tecnológica, a questão de geração de empregos de qualificação, a geração de superávites comerciais, a Embraer é uma empresa de defesa estratégica. Se nós verificarmos quais os principais projetos estratégicos do país, particularmente da Força Aérea, mas também em outras áreas, nós verificamos que a Embraer ela é líder desses projetos. A Embraer é a maior empresa de defesa do Brasil e uma das 100 maiores empresas de defesa do mundo, a única grande empresa de defesa que nós temos. Então, nós temos um conjunto que qualificam ela dentro do Brasil como um caso singular, um caso onde que nós desenvolvemos competência, tecnologia no setor de alta intensidade tecnológica, nos inserimos de maneira positiva no mercado internacional e que nos garante uma capacidade de defesa e dissuasão com seus produtos e que não se restringe às aeronaves. A Embraer é fabricante de radares, entrou no segmento de satélites, sistemas de controle de tráfego aéreo, modernização passa de defesa, sistemas de defesa aérea e controle de tráfego aéreo, passa pela Embraer, pela TEC, que é subsidiária, e agora até recentemente na área naval. A Embraer ganhou a concorrência junto com um joint venture com uma empresa da Alemanha para a produção de fragatas, das novas fragatas para a Marinha do Brasil. Neste contexto, colocando um pouco, como é que nós temos a situação da Embraer atual? Então, vamos colocar qual a situação. Apesar da importância, o que não deixa de ser importância, a Embraer hoje, e a indústria aeronáutica como um todo, mas particularmente a Embraer, ela está enfrentando um desafio duplo, um desafio que, digamos, preocupante.
O primeiro desafio que eu vou colocar, colocando aqui por ordem cronológica, não se deve a fatores externos, mas se deve a um fator interno, de um erro estratégico da empresa. A empresa, através de uma estratégia equivocada de desmembrar suas atividades, desmontar a empresa e transferir uma parte dela para uma outra empresa no estrangeiro, seja quem fosse, no caso a Boeing, tem levado a problemas muito sérios. Mas não houve essa transferência, não houve a venda da área comercial para a Boeing. Sim, não houve, graças a Deus, né? Tivemos sorte da Boeing falir antes. Quer dizer, a Boeing hoje é uma empresa falida, praticamente uma empresa, entre aspas, né, falida. E que obviamente não vai, essa situação de deficiência da Boeing não vai ao fim da conta pela importância que a Boeing tem. Basta nós verificarmos manchetes de jornais, a empresa solicita a necessidade de 60 bilhões de dólares, que ela, segundo as informações dos principais jornais financeiros internacionais, que ela está precisando. Em grande parte desses recursos terão de vir do contribuinte americano, né? Então, mas ela é uma empresa muito importante, ela é uma empresa grande, é uma empresa estratégica para os Estados Unidos, por isso que, de alguma maneira, eu acredito que eles vão arranjar e manter a Boeing dentro dos Estados Unidos. Mas por essa situação de deficiência da Boeing, uma deficiência principalmente na área técnica, que se evidenciou em acidentes, paralisou a principal linha de produção da Boeing, foi interrompido. Ainda bem que foi interrompido, porque caso não tivesse sido interrompido, com certeza nós estaríamos numa situação muito mais grave. Nós estaríamos nos associando a uma empresa com sérias deficiências. E mais do que isso, independente que fosse qual empresa nós estivéssemos participando, o que ocorreria? Um desmonte da empresa. A Embraer, que nasceu como uma empresa integrada, como uma empresa unida, como uma empresa de sinergia entre a área comercial e militar, depois incluiu a área executiva, outros segmentos, mas uma empresa integrada, ela seria uma empresa totalmente desintegrada, cindida em duas empresas. Aonde eu estaria transferindo para a Boeing a minha melhor parte, a principal parte da empresa, que é a aviação comercial. A aviação comercial representa mais de 50%, vem representando ao longo dos últimos anos mais de 50% da receita e quase 90% do lucro da Embraer. Eu estaria transferindo mais de 50% e cerca de 90% do lucro, sem contar as principais unidades produtivas, as principais fábricas, os principais laboratórios, os principais centros de desenvolvimento, a área de trem de pouso, as modernas fábricas de Évora em Portugal, estariam sendo transferidas para uma outra empresa, para uma empresa estadunidense, no caso a Boeing. Então, eu teria esse desmonte de uma empresa, né? Eu estou transferindo a minha melhor parte, o coração da empresa, e mais do que isso, não é um coração que operava de maneira independente ou separado, mas uma parte que era a maior parte que operava de maneira integrada. O que ocorreu? Não houve essa transferência, ainda bem. Mas, ao longo dos últimos anos, para atender essa estratégia, o que houve? A Embraer precisou adotar uma estratégia de cisão, de desmonte das suas atividades, de cisão em duas partes. O que significa isso? Passou a ter custos. Eu tinha uma empresa unificada, integrada, eu precisei ter dois CNPJs, duas estruturas, e isso passou a ter o quê? Duplicidade. Estruturas que funcionavam de maneira integrada precisaram ser cindidas, equipes que operavam de maneira integrada precisaram ser desmontadas, divididas em duas. Então, nós passamos a ter um custo financeiro por conta disso, um custo que, pelo menos pelos dados contábeis, estão indicando acima de 500 milhões de reais para fazer essa cisão. Um custo operacional muito grande que, com certeza, os trabalhadores da Embraer aqui presentes podem explanar, que é um custo intangível, mas um custo muito sério. Imagina se tem uma equipe que opera integrada, desmontar essa equipe, dividir em operações, dividir em sites.
E o terceiro, um custo estratégico. Qual foi o custo estratégico? Enquanto ela estava caminhando dentro dessa visão de cindir e transferir a sua principal parte para a Boeing, ela, em grande parte, deixou de avançar em novos projetos. Então, nós temos um problema que ela tem que voltar agora, pelo menos o que indica que a direção parece que está no caminho correto, a nova direção está no caminho correto, de voltar a reintegrar a empresa. Eu preciso reintegrar a Embraer, voltar a reintegrar as atividades, voltar ao que ela era antes. Só que isso tem um custo agora para voltar a reintegrar a empresa novamente. Eu vou ter um custo também, um custo financeiro, um custo operacional e um custo estratégico, que vão ter que ser colocados. Não bastasse esta situação, que já é um desafio bastante significativo, nós temos um segundo desafio, que é a Covid, que é a pandemia, que muito bem colocado pelo deputado Emílio e pela deputada Bebel, já se impactou no segmento de aviação, principalmente da aviação comercial, de uma maneira sem precedentes desde o pós-guerra. Quer dizer, desde o pós-guerra até hoje, nós nunca tivemos uma crise no setor aeronáutico, tamanha intensidade e tamanho tempo. E mais do que isso, com quais perspectivas nós temos por conta dessa pandemia. O setor, segundo dados da IATA, o setor aeronáutico, em âmbito mundial, ele estava operando com menos de 10% da capacidade. Quer dizer, com menos 10% dos passageiros. Então, as empresas, eu até falo, muitas empresas já faliram, muitas companhias aéreas, outras companhias aéreas em concordata, outras, por exemplo, algumas, principalmente europeias, sendo reestatizadas, e, no mínimo, buscando, as que estavam em melhores condições financeiras, buscando recursos públicos, buscando alguma parte de garantias públicas junto a recursos privados, para que elas possam sobreviver ao longo desse tempo. Então, esse impacto, claro que é mais agudo nas companhias aéreas, também vem se abater sobre a indústria aeronáutica como um todo, não é só a Embraer, é a indústria aeronáutica em âmbito mundial. Vai se abatendo sobre a Airbus, a Boeing, que já estava numa situação extremamente complexa, e outras empresas, as empresas aeronáuticas. Então, nós temos um duplo desafio que a Embraer vai ter que superar ao longo dos próximos anos. Dentro dessa questão, desse desafio que se coloca para a indústria aeronáutica brasileira, e esse desafio da Embraer de ela poder avançar ao longo dos próximos anos, o que se verifica? Né? Nós verificamos a necessidade da participação do Estado. O Estado, a Embraer é um resultado de um projeto, de uma política pública, ou melhor, de um conjunto de políticas industriais muito bem sucedidos ao longo da história. Claro, em alguns momentos o Estado teve um suporte maior, ofereceu melhores condições, em outros momentos menos, mas não é o caso só da Embraer. Toda a indústria aeronáutica no mundo funciona, de alguma maneira, com maior ou menor suporte do Estado. Independente dela ser privada, estatal, a maneira com que se arranja, o suporte do Estado passa a ser essencial. Sempre foi, principalmente em momentos de crise, principalmente no momento como agora. Então, a necessidade do suporte do Estado passa a ser essencial. E onde eu coloco aí, dentro desse contexto de quais políticas públicas poderiam ser adotadas, né? Eu não sou um formulador, apesar de ser professor de política, de área economia, política industrial, eu não sou formulador de políticas públicas, nós podemos pensar algumas, mas uma coisa que é importante, e aqui eu já venho de alguma maneira chamando a atenção há muito tempo, quando eu tive a oportunidade, é que a Embraer, ela é uma empresa, além de ser uma empresa brasileira, nós podemos até depois discutir a questão do controle, né? Falo um pouquinho do controle dela, que eu acho que é um elemento chave, né? Mas, além da Embraer ser uma empresa brasileira, a Embraer, antes de mais nada, é uma empresa paulista. Praticamente todas as operações da Embraer estão no estado de São Paulo. Ela é uma empresa paulista. É uma empresa onde São José dos Campos, Gavião Peixoto, Botucatu, outras áreas aqui das quais eu vou me esquecer eventualmente, mas estão praticamente todas no estado de São Paulo.
Todo o projeto de expansão da Embraer, como foi feito há décadas atrás, foi feito para Gavião Peixoto, que é dentro aqui do estado de São Paulo, aqui vizinha querida Araraquara, né? Então, o que nós temos nesse sentido? É importante, então eu agradeço muito a oportunidade, eu não venho trazer soluções, infelizmente, aqui nós podemos pensar, até particularmente a questão do emprego, eu não sou especialista na área, mas é importante que essa discussão seja feita junto a nós paulistas, aos representantes do Estado de São Paulo da Assembleia Legislativa, já que ela é uma empresa, antes de mais nada, paulista. E aí eu gostaria de fazer um pouco de comparação, por exemplo, com a principal concorrente da Embraer, que é a Bombardier. A Bombardier sempre foi, pelo menos nas últimas décadas, desde os anos 90, ela foi uma empresa, a principal concorrente que nós tivemos. E lá, a parcela da Bombardier que fica na província, lá no seu estado, são províncias, a parcela da Bombardier que fica na província de Quebec, não sei, alguma coisa talvez com 60%, 65%. E a posição com que os governos de Quebec sempre tiveram ao longo da história de utilizar, inclusive, política pública regional para favorecer, para avançar, para desenvolver a Bombardier, foi algo exemplar. Então, a Bombardier, como eles dizem, né, o Quebecois, são muito mais que... É uma empresa onde o suporte é muito grande. Por exemplo, quando eles tiveram um projeto de C-Series, que depois foi transferido para Airbus, mas foi um projeto de alta tecnologia, grandes investimentos, o governo da província de Quebec investiu mais de $1 bilhão no projeto. Não foi um investimento do governo canadense, sim da província de Quebec. O que até, do ponto de vista, se eu imaginar numa política industrial, me favorece. Né? Já que se eu fizer uma política industrial em âmbito nacional, isso é questionado pelo OMC, mas eu posso utilizar políticas regionais, elas são aceitas, elas têm maior flexibilidade, utilizando como um instrumento de política regional. Então, eu gostaria, não sei até que ponto eu me coloco à disposição aqui. Como eu falei, eu tenho uma limitação muito grande com relação à questão da economia do trabalho, mas com relação à Embraer, o que nós pudermos discutir aqui, eu me coloco à disposição de vocês. Não sei se passei aqui, se extrapolei o tempo, eu estou sem noção aqui da hora, meu cronômetro apagou aqui, então eu peço Professor, está chegando a 20 minutos, mas pode, se eu puder ir concluindo, aí nós seguimos. É basicamente isso, colocar essa importância. Então, primeiro agradecendo de poder trazer aqui para a Assembleia Legislativa, para os representantes, a importância da Embraer. Vamos discutir um pouco. Teve essa questão da Boeing, que nós íamos deixar de ter... Se essa operação fosse feita, nós não estaríamos tendo essa discussão. Não existe, a Embraer, como nós conhecemos, como empresa competitiva, integrada, avançada, não existiria. Né? Então, é muito importante que as discussões, a importância dela, a maneira de que... como é que uma empresa como essa, com a sua importância estratégica, né, ela pode ter... Sim? Alô? Estamos te ouvindo, professor. Tá, perdão. Pensei que havia caído aqui, todas as imagens paralisaram, peço desculpas. Como é, por exemplo, eu discuti a empresa. Ela é uma empresa privada, sim, mas ela é uma empresa que o que eu coloquei, a importância dela estratégica, seja na tecnologia, geração de empregos, renda, defesa, né, extrapolam a apenas os interesses privados. Seria isso. Eu agradeço muito pela oportunidade e me coloco à disposição a todos. Muito obrigado, viu, professor, pelas suas palavras iniciais aí, para a gente ir seguindo, esclarecer já de início esse debate da importância da indústria aeroespacial brasileira. Eu vou passar para a professora Bebel. Só antes, Bebel, queria registrar aqui que o Wagner Balieiro, o vereador Wagner Balieiro, pediu licença e terá que sair para um outro compromisso, né? E também o deputado Vicentinho, ele se desculpou por não poder estar presente, mas coloca o mandato dele à disposição dessa luta.
né? Que bom. Estamos aqui. Professora Bebel. Bem, eu vou chamar o deputado federal Alexandre Padilha, né? Padilha, ele foi o mais jovem ministro do governo Lula, da articulação política, depois foi ministro da Saúde, né? E agora é o nosso deputado federal. Importa muito a presença de todos os deputados federais, estaduais e de todas as esferas que fossem partidárias, né, o Emílio, porque esse movimento, quer dizer, falar da Embraer é falar, né, do patrimônio nacional nosso, de todos nós, né? Mas tramita no Senado Federal um projeto de lei de autoria do senador Jacques Wagner, né, 2195, e tramita também um outro do deputado federal Orlando Silva, o projeto de lei 3084, que foi feito após o distrato da Embraer com a Boeing, né? Então, Padilha, por favor, meu querido companheiro de luta, onde está você? Estou aqui, Bebel. Estou aqui, minha grande deputada estadual, grande parceira na luta em conjunta saúde e educação, na luta dos trabalhadores públicos, dos serviços públicos, do interesse do Estado de São Paulo. Saudar a sua iniciativa e a iniciativa do deputado estadual Emílio, nosso grande parceiro também aqui, da realização dessa audiência pública, de que a Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia de hoje, possa ser tomada por esse debate tão importante, pela fala dos nossos dois deputados, o Emílio e a Bebel, pela aula que deu agora o professor Marcos Ferreira, certamente pela fala de vários companheiros sindicalistas que estão aqui presentes. Queria dar um grande abraço no Toquinho, dar um grande abraço no Weber, dar um grande abraço no João Caires, que representa aqui a Central Única dos Trabalhadores. Um abraço especial, né? Um abraço muito especial aqui ao Sérgio, que é do Sindicato Metalúrgico de Araraquara. Hoje, mais cedo, eu estava conversando, inclusive, com o prefeito Edinho de Araraquara, viu, Sérgio? E falando dos impactos, né, que Araraquara sente por conta do papel da Embraer em Gavião Peixoto. Saudar muito especialmente aqui a vereadora Amélia Naomi, que está desde São José dos Campos. O Wagner Valheiro estava aqui junto conosco. E, mais uma vez, agradecer, viu, Bebel, Emílio, a iniciativa de vocês. Quando saiu a notícia, eu estava lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, quando saiu a notícia dessa demissão, né, quando junta a demissão, mas quem aderiu a um plano são mais de 2.500 trabalhadores e trabalhadoras no meio de uma pandemia como essa. Fiquei muito feliz da iniciativa do Emílio, da Bebel. Queria mandar um abraço ao Carlinhos Almeida, que é o nosso prefeito de São José dos Campos, um dos articuladores aí dessa iniciativa como hoje. Eu acho que o professor Marcos Ferreira falou muito claramente, né? Em primeiro lugar, o acontecimento dessa demissão, do desmonte, da redução do papel estratégico fundamental da Embraer, já é uma grande demonstração de que o Brasil pode estar cometendo um erro enorme, que é sair de vez, né, da disputa na produção do núcleo tecnológico, dos avanços tecnológicos, da indústria de ponta, de tudo que ela significa de valor agregado, não só de recursos, o que ela significa de motivação para o país pesquisar, inovar tecnologicamente. Bebel, que você que é uma liderança da educação, deve imaginar o quanto que aquelas crianças que vivem no entorno da Embraer, passam pela Embraer, que têm seus pais trabalhando na Embraer, né, o quanto sonham um dia participarem desse desenvolvimento tecnológico, o quanto isso impulsiona o aproveitamento escolar dessas crianças. O Emílio, que é uma grande liderança do nosso estado, foi prefeito de uma cidade grande como Osasco, sabe o papel de uma empresa como a Embraer na cidade, no desenvolvimento econômico da cidade. Não é só lá dentro da empresa, são todos os serviços contratados no entorno, né, o que vem de valor agregado, de profissionais
de ensino superior, profissionais altamente qualificados. O que significa isso para o consumo das cidades, para o desenvolvimento local? Então, o Brasil abandonar, que é isso que a gente está assistindo em relação à inação diante desse desmonte da Embraer, o Brasil abandonar uma empresa como essa, que está disputando ali no núcleo do avanço tecnológico, é gravíssimo. É como se fosse hoje, né? A gente, no meio da pandemia da Covid-19, o Brasil não ter o Instituto Butantan, como nós temos aqui em São Paulo, que está participando do desenvolvimento tecnológico de uma vacina, a Fiocruz, ou seja, é o Brasil abrir mão de fazer parte da disputa da produção de valores extremamente avançados no âmbito da tecnologia e que eles carregam aquilo que tem de mais importante hoje no mundo, na disputa do mundo, que é exatamente a produção do conhecimento da inovação tecnológica, mas carregam junto com eles um conjunto de outras atividades econômicas, sejam de serviços, sejam de obras, sejam de roupas para os trabalhadores, de materiais envolvidos nessa produção. Então, o Brasil se afastar disso, já vem se afastando com a decisão do governo Temer em relação a praticamente a entrega da Embraer, depois de ser uma empresa que teve tanto investimento estatal brasileiro, no último período, investimento muito importante do BNDES, de um conjunto de decisões estratégicas do governo brasileiro, né? Já vinha sendo desmontado, e agora, né, a inação por parte do governo federal e do governo do Estado em relação a um sinal muito claro de desmonte. Segunda questão, é o absurdo que a gente assistiu uma empresa como essa demitir mais de 2.500 trabalhadores no meio de uma pandemia, num momento onde as pessoas estão dependendo tanto da renda, onde a renda da grande maioria da população cai, onde cai a renda e sobe o preço dos produtos, dos alimentos, né, onde o salário é menor e o preço do arroz é cada vez maior, né, onde a perspectiva de crescimento do emprego é menor, né, e a perspectiva do aumento da pobreza, do isolamento do país é cada vez maior. Então, a gente não pode permitir de forma alguma um ato como esse, um momento como esse, sem uma forte reação. E aí eu quero terminar o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que o professor Marcos Ferreira tocou aqui no final, os nossos deputados também trouxeram, e daí a importância da Assembleia Legislativa de São Paulo se pronunciar sobre isso. Eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, como bem lembrou aqui a Bebel. Eu assisti governos estaduais se mexerem, se movimentarem, usarem toda a sua liderança política, a sua força política, a sua capacidade de convocação da sociedade e do país, quando existiu o risco de saída de empresas de valor muito menos importante, inclusive, do que a Embraer, tanto em volume de produção, volume de empregos, papel estratégico na economia, nem se fala em papel simbólico da Embraer para o nosso estado de São Paulo, para várias cidades, no que é o nosso estado. Nós, paulistas, temos orgulho de saber que essa Embraer, que tem nome de Brasil, está encruada aqui no nosso estado de São Paulo, ajudou a desenvolver o Vale do Paraíba, ajudou a desenvolver Gavião Peixoto e a região de Araraquara, ajudou a desenvolver a região de Botucatu, por estar em cada ponto, ajuda e estimula a produção científica e tecnológica em vários outros polos da ciência do nosso estado de São Paulo, seja na região metropolitana da capital, seja na região metropolitana de Campinas. Então, a Embraer tem um papel decisivo. Então, a gente não pode assistir esse silêncio do governo do estado de São Paulo, esse silêncio de uma parte da sociedade paulista que tem que reagir fortemente. Então, eu quero dar os parabéns, Emílio e Bebel, porque eu acho que essa audiência pública é o primeiro grande espaço coletivo da sociedade do estado de São Paulo, do poder político do estado de São Paulo, que está gritando, está chamando, está dizendo o seguinte: nós não vamos deixar essa empresa se desmanchar sem uma forte reação do povo paulista, da sociedade paulista. Acho que tem um papel muito importante. Eu quero me colocar aqui no final à disposição dos companheiros e companheiras. Eu faço parte da Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional. A Embraer é um tema permanente dessa comissão na Câmara dos Deputados. Nesse momento, a comissão não está funcionando regularmente, porque pelas ações remotas da Câmara não estão em funcionamento, mas eu quero colocar à disposição, inclusive, de que a gente possa fazer uma convocação extraordinária da comissão, uma reunião extraordinária da Comissão de Defesa Nacional e Relações
Exteriores, junto com a comissão do Senado, então o senador Jacques Wagner, para que a gente possa tratar desse tema com a força que tem. E tudo é possível a gente fazer para socorrer. Um governo federal que socorreu banqueiros, como está socorrendo o governo Bolsonaro, e quis, inclusive, socorrer atividades econômicas predatórias para o meio ambiente, pode sim ajudar e socorrer a Embraer. O governo do Estado de São Paulo tem responsabilidade em ajudar, socorrer a Embraer, sobretudo os trabalhadores e trabalhadoras, para a gente não permitir esse nível de desemprego e o desmonte do patrimônio paulista, do patrimônio nacional. Um grande abraço, Emílio Bedel. Vou continuar aqui acompanhando vocês com os nossos encaminhamentos nessa grande audiência pública. Vossa Excelência me permite, senhor Padilha? Senhora manda. Hoje é aniversário dele, Emílio. Parabéns, Padilha, tá? Porque, olha, que tenha muitos anos de vida, viu? Beijão. Obrigado, viu? Obrigado. Emílio, o deputado Alencar Santana entrou aí na sala. O Alencar está aqui? Alô? Eu queria registrar, além da presença do deputado federal Alencar Santana, queria também registrar que a deputada Isa Pena mandou nós não temos condição técnica de colocar aqui um vídeo, mas se colocando à disposição, ela e toda a bancada do PSOL, colocando à disposição, que é importante para engrossar essa luta também. Carlinhos, na sequência, o deputado Vicentinho não pôde falar. Cadê o Alencar? Alencar, está me ouvindo? Estou ouvindo, Emílio. Tudo bem? Você já quer fazer uma saudação, Alencar? Porque nós tínhamos programado que os deputados federais falariam agora. Que manda. Bom, deixa eu só... Boa noite aí a todos os companheiros e companheiras. Eu estou no carro, me deslocando para uma reunião aqui no bairro de Guarulhos. Mas cumprimentar todos que estão participando dessa audiência, parabenizar o Emílio e a Bebel, os dois deputados estaduais aí pela iniciativa desse importante debate, que é em defesa dos trabalhadores, mas também em defesa de uma grande e importante empresa nacional, né? Construída ao longo do tempo, importante, grande, que leva a nossa bandeira mundo afora, mas que, infelizmente, aqueles que se dizem patriotas estão destruindo, né? Mais uma marca da destruição do Estado. Bom, cumprimentar o Padilha, que falou há pouco, não sei se tem mais algum outro deputado, mas cumprimentar caso esteja. Cumprimentar a Rose e a Amélia vereadora, a Rose, uma liderança de Jacareí, que já foi vereadora e será de novo, que também falaram comigo sobre esse caso, passaram contato, falei com o Toquinho também, presidente do sindicato, demonstrando a nossa solidariedade e dizendo que essa luta nós temos que travar fortemente no Congresso, cobrar do governo, porque nós não podemos permitir aquilo que está acontecendo com o país, né? Uma política, Emílio, totalmente destrutiva, que não encontra lógica, né? É algo que não, é algo inimaginável alguns anos atrás, aquilo que está acontecendo no nosso país. Porém, tem algo, presidente, que fala mentira a todo momento, ganhou a eleição com base na fake news. Tem algo que ele falou que a gente às vezes desconsidera, mas que é uma verdade, porém extremamente perigosa. E a gente tem que lembrar, porque ele é o símbolo daquilo que está acontecendo no país. Quando ele foi aos Estados Unidos pela primeira vez após eleito, ele disse que primeiramente eles iam desconstruir, para depois pensar em construir algo. E o que está acontecendo no país, nas mais diferentes áreas, é uma política destrutiva. O que está acontecendo no meio ambiente, nesse patrimônio nosso, ecológico, é algo brutal, é algo desumano. O que ocorre na educação, no serviço público também, agora com esse novo ataque, com a reforma administrativa, é mais uma prova da demonstração do Estado que eles estão fazendo. E com a Embraer não é diferente, né? Eles querem, de fato, destruir algo estratégico, algo importante, né? Demitindo muita gente. Nós não podemos permitir, ainda mais no momento de crise que o país está vivendo e que tende a se agravar nos próximos períodos. E nós temos que denunciar, né? Esse desmando, esse descaso, essa incompetência que fez com que essa empresa, em tão pouco tempo, perdesse tanta força. O que é? E a crise da Embraer
não é decorrente tão Audiência? somente do momento econômico que o mundo vive. Carlinhos, Ela seu é decorrente microfone da está aberto, Carlinhos. A crise que a Embraer vive também é culpa da incompetência desse governo e do lado que ele escolhe. É um lado anti-trabalhador, anti-povo. Para garantir recursos para outras coisas, ele consegue. Para garantir recursos para aquilo que é importante para o país, o governo sonega e fala que não tem. Bom, conte conosco no Congresso. Me comprometi também a apresentar alguns requerimentos de informações, buscando alguns dados de recursos repassados para a Embraer nesse período, e vamos estar na luta firme e forte, não só contra as demissões, mas também em defesa da Embraer, para que ela não seja sucateada, assim como também outras empresas públicas. Parabéns a todos aí, um forte abraço e conte conosco. Obrigado, Alencar. Muito obrigado pela sua participação aí, boa reunião. Eu queria... Agradeço, Emílio. Agora, passo a palavra agora para o nosso querido representante da CSC com Lutas, o nosso companheiro Atinágoras Lopes. Atinágora, você me ouve? Sim, me ouve bem aí também? Ouço, ouvimos sim. Então, boa noite a todas e todos. Em nome da Bebel, do Emílio, agradecer a iniciativa, em nome da CSP com Lutas, central ao qual o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos é filiado. Bom, e pelo tempo, pelo espaço que me foi anunciado aqui, eu queria, digamos assim, seguir as reflexões de uma maneira um tanto quanto vou tentar se complementar ao que nós já ouvimos aqui. Nas palavras da Bebel, a gente e de outros companheiros que falaram, a gente fez referência a 2.500 demissões diretas e o reflexo de 7.000 pais e mães de famílias que imediatamente vão perder os seus empregos por conta de uma atitude, bom, que se explica na irresponsabilidade administrativa da ganância anterior, do acordo fracassado, mas que só tem explicação no sentido de uma gestão que privilegia, digamos assim, o lucro acima de tudo e não põe a vida das pessoas na conta. Então, a gente fala de 7.000 demissões, a gente fala de vidas, de sonhos, de desestruturação familiar, de projeto, de programa, de sonho. Aqui foi lembrado que a Embraer tem mais de 50 anos e é um orgulho da história desse país, e, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma empresa que, somente esse ano, recebeu 1,5 bilhão do BNDES. É bom sempre lembrar que o maior, digamos assim, não me vem outra palavra, o maior acionista do BNDES é o próprio Tesouro Nacional, portanto, dinheiro direto do nosso povo, do povo brasileiro. Em meio à pandemia, recebeu mais do que o Estado do Rio de Janeiro recebeu para tratar a pandemia. O Estado do Rio de Janeiro recebeu cerca de 1,3 bilhões de reais, então estamos falando de 1,5 bilhão, mas veja, se vocês, nos últimos 15 anos, a Embraer, que inclusive aí a grande imprensa, a mídia, divulga para todo lado, a Embraer é consolidada como a segunda maior cliente do BNDES. Nos últimos 15 anos, foram mais de 50 bilhões de reais financiados do dinheiro do povo brasileiro para essa empresa que hoje é privada, que já foi um patrimônio nacional. 50 bilhões. E qual que é a resultante? No meio de uma pandemia, no meio de milhões de infectados, de mais de 100 mil mortos no nosso país, de um novo normal que ainda mata quase 1.000 pessoas por dia, do ponto de vista formal, fora a subnotificação. E a atitude é incentivar primeiro uma demissão voluntária e complementá-la unilateralmente com 900 demissões.
Nesse sentido, nós da CSP Conlutas, juntamente com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José e com vários setores da sociedade e do parlamento, que têm iniciativas de projeto, a gente tem discutido com os trabalhadores que imediatamente a primeira tarefa é o seguinte: tem que anular essas demissões. É tarefa do governo de São Paulo intervir no processo sob pena de ser não cúmplice apenas, mas coparticipante desse ataque à vida e às famílias desses trabalhadores. Trabalhadores qualificados, a produção científica, tecnológica, o conhecimento está sendo jogado, está sendo descartado naquilo que é parcela viva, né, da simbologia de um patrimônio tão forte para a história do nosso país e para a produção do nosso país. Então, em primeiro lugar, há que anular, não só pelo problema da relação trabalhista, que foi unilateral, porque não tem cabimento quem recebe em 15 anos 52 bilhões do dinheiro do povo brasileiro como financiamento e agora pagar com 2.500 demissões. Em segundo lugar, nós achamos que é o momento, e aqui eu queria me dirigir em especial aos companheiros e companheiras parlamentares, o sindicato, juntamente com a CSP Conlutas e vários outros setores, a gente tem pautado a necessidade da reestatização da Embraer. Como um patrimônio, como possivelmente, mais do que nunca, a única verdadeira defesa da vida, da ciência, da tecnologia e do patrimônio brasileiro. Não só para a região de São José, não só para o estado de São Paulo, que foi bem registrado, que é uma história que dá orgulho aos paulistas, mas dá orgulho ao povo brasileiro, à classe trabalhadora brasileira, ao setor aeronauta brasileiro e do mundo. Então, rediscutir a reestatização é uma necessidade. Então, no tempo que me foi dado, mais uma vez, digamos assim, agradecer a oportunidade, solicitar que a gente, de fato, transforme essa reunião, essa iniciativa, num alimento, né, para que a gente fortaleça essa corrente e que a gente lute e que exija imediatamente sossego para esses trabalhadores e para suas famílias, ou seja, o cancelamento das demissões e que a gente possa empalmar na sociedade brasileira uma luta pela reestatização da Embraer, que, em última instância, significa, sim, uma luta contra a política entreguista do governo Bolsonaro, do Mourão, do Paulo Guedes e de toda essa cartilha ultraliberal que, na verdade, vai contra a vida e o interesse da classe trabalhadora brasileira. Portanto, seriam essas as palavras, não só de agradecimento, mas buscando aqui complementar e dizer às famílias metalúrgicas de São José, de Gavião Peixoto, de Araraquara, de onde existe, né, a importância para a gente poder reproduzir a vida e os sonhos a partir do que nós produzimos dentro da Embraer, o compromisso da CSP Conlutas de, junto com vocês, poder, digamos, dar a força necessária, a resistência e o bom combate que nós precisamos fazer nesse momento. Agradecer à Central Única dos Trabalhadores, que está aqui, a todas as outras centrais, são 11 centrais sindicais brasileiras que já declararam apoio a essa frente, a essa luta pela anulação das demissões, e vamos junto, quem sabe, além de garantir a retomada do emprego desses companheiros, garantir a Embraer estatal e pública para o povo brasileiro. Muito obrigado. Bem, como nós agora são as vozes, né, dos sindicatos, das centrais, acabamos de ouvi-lo, o companheiro do CSP Conlutas, o antigo Atinágoras, satisfação, Atinágoras. Agora eu vou chamar o presidente da CUT estadual, o Douglas Iso, né? O Douglas é professor também e é do meu sindicato, a POSF. Então, com a palavra agora, o Douglas. Por favor, Douglas. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Quero saudar aqui a deputada Bebel, grande companheira de luta, sindicalista. Saudar o deputado Emílio de Souza, que junto com a Bebel
estão organizando essa audiência para debater esse assunto importante e saudar todos os deputados, todos os sindicalistas que estão nesta reunião e nesse importante debate para a população de São José dos Campos e para a população do Estado de São Paulo. Eu vou dividir a minha fala com o secretário-geral da CUT São Paulo, o companheiro João Caires, que é metalúrgico e também vai fazer a sua intervenção aqui na audiência pública. Eu quero fazer um balanço do que aconteceu no nosso país a partir do golpe. Nós, lá atrás, em 2015, quando iniciamos a luta em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa de uma presidenta que foi eleita pelo voto, nós dizíamos naquele momento: o golpe vai ser a porta aberta para o ataque ao direito dos trabalhadores brasileiros, vai ser a porta aberta ao ataque à soberania nacional e à soberania do povo brasileiro. E, infelizmente, o que nós assistimos a partir do golpe foi exatamente os ataques, sejam aprovando a reforma trabalhista, seja estabelecendo a terceirização da atividade fim, depois veio a reforma previdenciária e todo o desgoverno que se estabeleceu a partir tanto do governo golpista de Michel Temer, como agora do governo entreguista, um governo lesa-pátria, um governo que se submete aos interesses norte-americanos, colocando os interesses da nação brasileira em segundo plano, o desgoverno do Bolsonaro. O que está acontecendo hoje na Embraer é a mostra da falta de governo, da falta dos governos intervirem para garantir, né, a manutenção de emprego de trabalhadores, de trabalhadoras. Nós não vemos ações efetivas, como não vimos ações efetivas lá na Ford, seja do governo do Estado, seja do governo federal, para que a empresa mantivesse funcionando aqui em São Bernardo de Campos. E agora, na situação que envolve a Embraer, uma empresa estratégica que tentaram entregar para a Boeing, que tem toda essa negociação, que teve o retorno, que não logrou êxito, não foi para frente, e uma empresa que recebe recursos públicos e, mesmo recebendo recursos públicos, demitem trabalhadores e trabalhadoras no momento de crise. Eu penso que essa audiência pública nós precisamos estabelecer uma estratégia de debate com a população de São José dos Campos, que não é só a Embraer. A Embraer, nós teremos desdobramentos de demissões em outras empresas, né, em outros setores, né, na cadeia produtiva da Embraer. Então, é um problema que vai afetar o conjunto das empresas de São José dos Campos. E, portanto, nós temos, e a Assembleia Legislativa ela pode construir um documento ou fazer uma gestão sobre o governador do Estado e cobrar do governador do Estado que tenha um posicionamento no sentido de garantir, né, que esses empregos sejam preservados. Né? Cobrar do governo federal que ele tenha, que ele se envolva nessa negociação e participe no sentido de garantir o emprego e garantir a manutenção da produção dessa empresa. Esse é o papel de governo. É o que se espera
de um governo, e não é o que a gente tem visto que esse governo tem feito no combate à pandemia, não é isso que o governo tem feito nesse momento de crise no Brasil. O governo ele não conduz, né, o país para saídas, seja do ponto de vista do desemprego gigantesco que nós temos, ou da baixa atividade econômica, que não aponta nenhuma política para que possamos superar essa situação. Na verdade, o que o governo apresenta nesse momento são projetos para aprofundar o arroxo em cima da classe trabalhadora, age de forma oportunista e, no momento de crise, tentar arrancar ainda mais e colocar sobre o ombro dos trabalhadores o peso dessa crise. Então, eu penso que nós, das centrais sindicais, os partidos de esquerda, nós precisamos construir um grande movimento em São José dos Campos e cobrar efetivamente que os governos façam aquilo que se espera da sociedade. O que a sociedade espera dos governos é que os governos encontrem saída para as crises, saídas para os problemas do país, e não é isso que a gente observa nesse desgoverno de Bolsonaro e no governo do Estado de São Paulo, que é um governo midiático, né, que todo dia aparece na televisão tentando se construir como um grande gestor, mas, na verdade, efetivamente não tem feito muita coisa para resolver os problemas do Estado de São Paulo. E, para encerrar, dizer que eu acho que é uma oportunidade para a gente, inclusive, pautar do governo do Estado qual é a política industrial para o Estado de São Paulo. São Paulo, que já foi a maior parte do PIB industrial do país, a cada ano que passa, perde empresa, e a gente não tem um debate sério para discutir a industrialização no Estado de São Paulo. Então, Emídio, parabéns, companheiro Emídio, parabéns, companheira Bebel, parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores tem sido uma trincheira na luta por defesa da luta para cobrar dos governos que se comporte, que tomem medidas efetivas para garantir as condições aí para o povo brasileiro. Parabéns à bancada do PT na luta do 529, parabéns por essa audiência. Central Única dos Trabalhadores é solidária com os trabalhadores da Embraer. Estaremos juntos na luta contra o desemprego de brasileiros, de brasileiras, de paulistas e paulistanos, funcionários da Embraer. Grande abraço. Obrigado, companheiro Douglas. Agora vou passar a palavra para o companheiro Herbert, que representa os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos. Nossa Senhora. Oi, Herbert. Cadê o Herbert? Alô? Agora sim, o áudio está ligado, né? Olá. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos os trabalhadores, trabalhadoras aí que estão assistindo aí essa audiência pública. Falo isso porque a gente divulgou aqui o link em geral nos grupos do WhatsApp para todo mundo aqui da nossa base de São José dos Campos. Também a gente acaba tendo contato também nas outras bases, né, em Araraquara, Botucatu, São Paulo. Agradecer à deputada Bebel, ao deputado Emídio por essa iniciativa tão pronta e tão rápida, né? Normalmente, essas audiências a gente acaba vendo, tem toda uma burocracia para começar, para fazer, e vocês prontamente aí fizeram. Agradecer também o apoio do ex-prefeito aqui de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, que também a gente fez contatos aí para poder a gente ajudar, inclusive, a divulgar essa audiência pública. Agradecer a presença dos outros deputados federais, o Padilha, os vereadores também aqui de São José dos Campos, a Amélia, os vereadores aqui de São José, que inclusive tentaram encaminhar uma moção de repúdio às demissões, mas a bancada aqui votou contra, né, o que demonstra que os vereadores de São José são poucos, de fato, que estão preocupados
com a situação dos trabalhadores da Embraer e, na verdade, dos trabalhadores da nossa região, né? Agradecer às centrais sindicais, que inclusive hoje também aprovaram conjuntamente uma declaração de solidariedade aos trabalhadores da Embraer. A gente, inclusive, já compartilhou aqui, compartilhamos, inclusive, no nosso site. Agradecer a todas as centrais, a CUT, Força Sindical, a Nova Central, todos as centrais sindicais que estão dando esse apoio. E, assim, a gente, o companheiro, inclusive, que está aqui presente na reunião também, o companheiro Sérgio de Araraquara, sabe, né, da nossa luta. A gente tem acompanhado, o Sérgio tem junto com a gente participado de várias negociações na Fiesp, quando as nossas campanhas das centrais sindicais, né, as campanhas salariais do ano a ano, e estamos nessa luta aí agora para evitar essas demissões. E o pedido principal, inclusive, do nosso sindicato, né, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara, é na Justiça. Nós estamos com o dissídio coletivo na Justiça, com audiência agendada para o próximo dia 22, e nós estamos encaminhando aquilo que foi aprovado nas assembleias com os trabalhadores, que é o cancelamento imediato de todas as demissões, a estabilidade no emprego por 24 meses e que a empresa faça uma equiparação salarial, não é equiparação salarial, faça um reajuste salarial no topo, não é na base, que então nós estamos exigindo que esse reajuste salarial seja feito com a alta cúpula da empresa, que eles estão exigindo um sacrifício dos trabalhadores, mas eles têm que dar o exemplo e eles têm que fazer o verdadeiro sacrifício. Então, uma parte da nossa pauta de reivindicações é aprovada em assembleia, que vai ser discutida, inclusive, em dissídio coletivo dia 22, que a alta cúpula da empresa faça o sacrifício nos seus salários para que, de fato, mantenha o emprego dos trabalhadores. Bom, eu quero aproveitar também o espaço para fazer importantes denúncias. Falo aqui em nome dos trabalhadores da Embraer. Hoje, inclusive, nós tivemos um protesto em frente à Prefeitura de São José dos Campos. Foram trabalhadores da Embraer lá. Nós fomos, inclusive, visitar o gabinete do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSDB, e os trabalhadores da Embraer foram lá, subiram com o nosso presidente do sindicato, o companheiro Hélio Gonçalves. O prefeito não estava lá, né? Sabia que nós iríamos lá, mandamos mensagem de WhatsApp para ele durante a semana, todas as ações do sindicato são transparentes e públicas, avisamos que iam lá, inclusive, e o prefeito não só não nos recebeu, como nenhum assessor que estava presente na sala dele, no gabinete dele, quis receber o sindicato e os trabalhadores demitidos que estavam lá. Então não era só o sindicato, eram também trabalhadores que estavam lá, e ele se mostrou insensível. E é uma marca desse prefeito, né? É uma marca de um prefeito que se preocupa mais em fazer grandes obras do que, de fato, atender os interesses da população, que são, inclusive, trabalhadores joseenses, que nasceram na cidade de São José e que agora tiveram as costas viradas para o prefeito. Mas nós também queremos fazer a denúncia de que a Embraer continua fazendo demissões, tá? Eu, antes de entrar nessa audiência pública aqui, recebi a ligação de um trabalhador, onde ele comunicou que houve mais demissões. Essas demissões estão ocorrendo, inclusive, nos setores administrativos da empresa. E a gente também quer aproveitar e fazer a denúncia. Inclusive, alguns trabalhadores, eu vi que estão comentando aí no Facebook, nas páginas do YouTube, e é importante que os parlamentares que estão aqui presentes saibam que, além dessa demissão ser desumana, como já foi dito aqui, eu não vou perder meu tempo repetindo toda essa situação, mas é importante que saiba que no grupo desses trabalhadores demitidos, desses 2.500, e por que nós falamos 2.500? Foram 1.600 que foram forçados a aderir a um PDV, é um PDV indicado, não foi um PDV onde as pessoas eram livremente, teriam opção de escolher se aderiam ou não, e mais 900 pessoas que foram demitidas arbitrariamente no último dia 3. Por que arbitrariamente? Porque a Embraer não negociou com o sindicato essas demissões. E existiu uma cláusula num acordo que nós fizemos com a empresa, um acordo de layoff no mês de abril, logo no começo da pandemia, que dizia que numa situação de crise de desemprego como essa, a empresa deveria negociar com o sindicato uma nova alternativa. E, inclusive, uma dessas alternativas era continuar a extensão do layoff, certo? Como, inclusive, é uma situação que está garantida aí pelo que foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional, uma medida paliativa, que não é a ideal, mas era uma medida paliativa para evitar a demissão. A Embraer sequer se propôs a negociar tais medidas que ela mesma concordou e ela mesma foi signatária disso. Então, essas demissões arbitrárias, elas tiveram um público de 2.500 pais e mães de família, que hoje sofrem no meio de um estado de calamidade pública, no meio de uma crise econômica mundial, vão sofrer com essa consequência. No meio disso, tem trabalhadores com estabilidade de pré-aposentadoria, trabalhadores com doença ocupacional, trabalhadores que, inclusive, têm garantido a estabilidade no emprego por doença ocupacional, garantido na convenção coletiva, que é assinada com o sindicato.
Tem trabalhador, por exemplo, que foi demitido com atestado médico recebido pela própria empresa. O trabalhador, semanas antes, entregou um atestado médico na empresa, a empresa demitiu trabalhadores e trabalhadoras nessa condição. Hoje, tem um trabalhador que, inclusive, na porta da prefeitura, com o pé quebrado, que sofreu um acidente de trabalho dentro da fábrica e que está demitido pela própria Embraer. Então, são situações que são assim, de extrema ilegalidade. A empresa tem feito essas demissões, fora ser no estado de calamidade pública, numa situação de ilegalidade completa. É importante registrar isso. É importante registrar também que a Embraer tem funcionado nesse período de pandemia contra as recomendações que tem feito a OMS, contra as recomendações do sindicato, e hoje já existem mais de 300 trabalhadores da Embraer que contaminaram a Covid-19. E dois desses trabalhadores, infelizmente, vieram a óbito. E a gente, inclusive, quer prestar nossa homenagem a esses trabalhadores que vieram a óbito e que eram trabalhadores da Embraer. Então, nós acreditamos que essa situação toda é lamentável. E a Embraer, o que leva o sindicato a questionar essas demissões da Embraer, primeiro é esse fato que eu expus agora, que ela rompe um acordo que ela mesma assinou. O segundo fato, acho que inclusive o próprio companheiro Atenáguas me antecedeu falando sobre isso, a Embraer recebeu dinheiro público do BNDES, recebeu 1,5 bilhões do BNDES agora, dia 26 de junho, fora tudo que ela recebeu nos últimos anos do BNDES. Então, ela tem feito demissões com dinheiro público. A rescisão que ela vai pagar para os trabalhadores são os trabalhadores brasileiros que estão pagando. Não são os acionistas da Embraer que estão pagando essa conta. E o outro motivo de denúncia que o sindicato tem feito, que questiona as demissões, como eu já falei anteriormente, é sobre o salário dos altos executivos da empresa. Nós tivemos acesso à folha de pagamento da Embraer, e ao ter o acesso à folha de pagamento da Embraer, nós observamos que mais de 170 executivos da Embraer recebem mais de 50 mil reais por mês. Nós vivemos no país da desigualdade social, mas nós não podemos admitir tão desigualdade social, certo? Esses executivos recebem mais do que o presidente do STF, recebem um salário maior do que o próprio presidente da República. E isso, inclusive, está em descompasso, inclusive, nós já entramos em contato, inclusive, com outras grandes empresas da nossa região, e o salário que a gente viu na folha de pagamento da Embraer, inclusive, está em descompasso com outras grandes empresas do nosso país. Então, é inadmissível uma empresa como essa, que pague mais de 50 mil para mais de 170 executivos, querer que 2.500 pais e mães de família paguem por essa crise que não foi gerada por eles. Porque foram esses mesmos executivos que recebem um salário de marajá que levaram essa situação na empresa, como o próprio Barbieri disse. Quando essa diretoria dessa empresa aprova a entrega dessa empresa para a Boeing, ela fez com que nós ficássemos 4, 5 anos sem nenhum investimento em novas aeronaves. Então a Embraer não tem um novo projeto de uma nova aeronave. A Embraer não tem novos projetos que possam continuar o desenvolvimento dessa empresa, que é motivo de orgulho do povo brasileiro nesses últimos 50 anos de história. Então, esses mesmos executivos que fizeram todas essas atrapalhadas, que se envolveram inclusive em escândalos de corrupção, que pagaram uma multa de $200 milhões no ano de 2016 para o SCPA, que é um órgão de regulamentação do mercado norte-americano, essa mesma diretoria agora está jogando 2.500 pais e mães de família na rua, e nós não podemos admitir isso calado. Então, por último, eu gostaria de, inclusive, fazer o uso da palavra, terminando aqui, respeitando o tempo, dizendo que os parlamentares que estão nessa audiência pública têm que fazer jus ao seu mandato, que é o papel de, inclusive, fiscalizador do dinheiro público, e exigir que a Embraer imediatamente reintegre esses trabalhadores, porque é inadmissível fazer a demissão com o dinheiro público. É a nossa denúncia na Justiça no TRT-15. Nós temos uma audiência dia 22. Então, os parlamentares, inclusive, podem fazer uma nota de repúdio e enviar diretamente ao TRT-15, dizendo a opinião dos parlamentares sobre esses absurdos que nós estamos relatando, que, inclusive, são expostos nos próprios relatórios financeiros da Embraer. Isso não é fake news, isso não é discurso de sindicato, isso são dados baseados nos próprios relatórios da Embraer. E a gente quer pedir, inclusive, o apoio, o Padilha estava aí presente, falou que está disposto a ajudar a gente. Nós achamos que na esfera federal, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, é importante ter uma audiência pública. Nós acreditamos que, inclusive, a Lesp pode também fazer uma nova assembleia pública, e acho que não só nós dos sindicatos tem que falar, mas tem que ser intimado a Embraer. O BNDES também tem que ser intimado, tem que dizer que história é essa de emprestar dinheiro para a empresa e um mês depois ela fazer demissão em massa. Tem que ter um projeto de lei que tramite no Congresso Nacional que proíba a demissão de empresa que recebe dinheiro público.
porque aí já é o país, aí nós estamos, de fato, consolidando a República das Bananas, e nós não podemos admitir isso, não podemos admitir trabalhadores brasileiros serem demitidos com o próprio dinheiro público. Então, eu finalizo com isso, pedindo aí o apoio dos parlamentares, não só enviando moções ao tribunal, ao TRT15 aqui de São José, sobre essas arbitrárias demissões, como também a necessidade de a gente ampliar esse debate com a sociedade e intimar os verdadeiros culpados, que é o BNDES, o governo federal e a Embraer, a prestar satisfação sobre essas absurdas demissões. Obrigado. Peraí. Bebel. Oi, bem. Obrigado, Herbert. Obrigado pelas suas palavras, pela sua contribuição. Vamos registrar agora a presença também já aqui entre nós do companheiro Toquinho e devolvo a palavra para Bebel. Ô, Bebel. Oi, querido. Bom, agora nós vamos, enfim, chamar o João Caires, ele é do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também é secretário-geral da CUT, né? É importante também ter esse olhar, Okay. né? Companheiro João Caires, 5 minutos. Tá, boa noite, Bebel, boa noite, Mídio, parabéns aí pela iniciativa. Saudar o companheiro Douglas, nosso presidente da CUT de São Paulo, e em nome dele eu saúdo todos os sindicalistas presentes, saúdo todas as autoridades, deputados que estão presentes também. E falar, é lamentável, queria só comentar rapidinho, inclusive a fala do Alencar foi muito boa, no sentido é isso, acho que a gente tem que deixar claro para a população o que o Bolsonaro falou nos Estados Unidos. Ele nem falou de reconstruir, né? Ele falou de destruir tudo que foi feito. E, na verdade, é o que essa burguesia brasileira está fazendo desde a Constituição de 88. Eles querem destruir tudo que está aí para que a gente volte ao século XIX, ou na época pré-Vargas, acabar com todos os direitos como eles estão fazendo, todas as reformas que foram feitas não foram reformas, foram para destruir. E no caso da Embraer, né, se os trabalhadores estiverem ouvindo, eles têm que fazer essa pressão em todos os deputados, porque a Embraer não é só uma questão do desemprego, que vai afetar milhares de pais de família, é uma questão de segurança nacional, uma empresa estratégica, uma empresa que foi sonho de um brigadeiro brasileiro, a construção dela, e nos anos 90 foi entregue à iniciativa privada, e a gente está vendo o que está acontecendo. Essa história, como comentou o companheiro agora de São José dos Campos, de entregar para a Boeing, foi sinceramente um ato de traição, de lesa pátria, e agora a Boeing, no meio dessa crise, abandonou o barco e deixou a Embraer a ver navios. E assim, dá para contar nas mãos, na verdade, nas mãos, em uma mão, quantos países no mundo fabricam aviões. Vários países fabricam automóveis, mas aviões são poucos, e o Brasil é um deles, e um dos que lidera essa questão da aviação. Então, lamentável, porque não vai afetar somente São José dos Campos, vai afetar várias regiões do ponto de vista que produzem a questão para a aeronáutica, e assim a cidade de Botucatu, a cidade de Gavião Peixoto, onde está aí o companheiro Serjão, que é do Sindicato dos Metalúrgicos lá de Araraquara, assim como o companheiro Toquinho também, que tem uma história na Embraer, inclusive foi demitido, apesar de ser dirigente sindical, foi demitido, a empresa não respeitou nem isso. Então nós temos que fazer uma pressão muito forte pela retomada, pela anulação das demissões e pela discussão do papel estratégico da Embraer. Nós vimos lá nos Estados Unidos o Trump, que tanto o Bolsonaro fala, e fala que é Brasil acima de tudo, mas muito pelo contrário, nós estamos vendo aí o que eles fizeram. Eu acho que os deputados estão presentes, não só o Bolsonaro, como agora, recente, o comando do Exército fez uma prioridade de compra de armamento de empresas americanas, que está prejudicando, inclusive, a indústria nacional, que agora está investindo nos Estados Unidos. Então, assim, um crime lesa pátria, é isso que está acontecendo. Então, precisamos do apoio dos deputados e deputadas, precisamos do apoio do Congresso Nacional, e os deputados que realmente têm alguma visão de Brasil, que têm um interesse na indústria brasileira, têm que ir para cima e cobrar, inclusive, do BNDES isso. O BNDES é um banco de fomento, de investimento, que é importante para as empresas crescerem, mas tem que ter uma contrapartida. A gente não pode emprestar dinheiro público para depois eles utilizarem justamente para fazer as demissões, para ter caixa para fazer as demissões.
Então é isso, fica aqui a nossa solidariedade dos metalúrgicos do ABC, da CUT São Paulo e da CUT Brasil, porque tanto eu como o Douglas fazemos parte da direção nacional da CUT. E é isso, os companheiros de São José se sentem abraçados. Um abraço aí ao Carlinhos Almeida também, que é ex-prefeito, e acredito que se fosse prefeito hoje ia estar tomando uma posição diferente do atual prefeito, que parece não se importar com o que está acontecendo na cidade dele. Um grande abraço, gente. Obrigado. Obrigado, companheiro João. Eu vou passar a palavra agora para outra convidada nossa, que é a nossa companheira Renata Belzunces, que é economista do Diese, que também tem algo a acrescentar e nesse debate tão importante. Então, chamo aqui a companheira Renata. Boa noite, deputado Emílio. Só para eu organizar aqui a minha fala, quanto tempo? Nós estamos trabalhando com 5 minutos, mas Ótimo. Se passar um pouquinho, a gente... Não, mas acho que os companheiros já mandaram muito bem, né? E está todo mundo aí já na 4ª, 5ª reunião virtual do dia, certo? E aí, e alguns ainda vão ter outras, né? Tem sido assim para todos nós. Mas a gente tem que seguir e a gente vai seguir da melhor maneira possível. Eu, infelizmente, perdi a fala do professor Marcos, não pude estar antes. Estou vendo aqui vários companheiros de luta aqui da minha região, a Marina, o Herbert, o Pop, o Serjão de Araraquara, a turma Carlinhos. Bom, tem uma turma muito boa aqui que eu tenho certeza que, se juntar, soma muita força para a gente combater o que está acontecendo na Embraer, tentar mudar um pouco esse rumo e dar alento para essas famílias que hoje passam a ficar sem perspectivas. A situação, nós do Diese fizemos recentemente 2 notas técnicas, foi uma contribuição aí para esse debate. Nós estamos bastante preocupados com não só essas 2.500 emissões que, tomara, sim, sejam revertidas, inclusive as que foram por PDV, pois sabemos que existem denúncias de que houve assédio, alguns trabalhadores denunciaram diretamente no próprio TRT que houve assédio, então me parece que vai caber, pelas vias e mecanismos legais, uma investigação que possivelmente possa apontar alguma irregularidade nessa condução de processo por parte da companhia. Assim que receber aviso, temo, como muitos outros aqui, e alguns que já falaram e estão mais diretamente envolvidos, esse pensar estratégico da Embraer sobre o que tem acontecido com a companhia ao longo de alguns anos. A Embraer, ela não se chama mais Empresa Brasileira de Aeronáutica. Esse não é mais o nome da Embraer. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam assim, como não é? Desde 2008, ela deixa de se chamar Empresa Brasileira de Aeronáutica para adotar apenas o acrônimo, apenas a sigla Embraer como nome. E mais do que isso parece que vem culminando uma série de ações que já vinham sendo tomadas, que foi um projeto de desnacionalização da companhia. Eu, particularmente, e vários outros colegas, nós do Diese temos discutido, junto com o professor Marcos, que bons acordos, que boas associações são sempre bem-vindas, mas que nenhum país deve perder a sua soberania e, sobretudo, num setor extremamente estratégico. E é estratégico naquilo que a gente não vê. O campo estratégico da Embraer, ele é um pouco invisível aos olhos. A gente vê as aeronaves voando e sabe que ali tem muita tecnologia, mas há muito mais sendo feito dentro da companhia e há muito mais potencialidade do que a gente vê. O João Caires falou, olha, são poucas companhias aeronáuticas. No hemisfério sul, só há a Embraer como companhia aeronáutica. Aqui um colega do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, nosso ex-presidente, o Ivanil, ele dizia, olha, nós constituímos a Embraer antes de sermos capazes de prover o país com louça sanitária. A gente fabricava aviões antes de ser capaz de fabricar bidê, antes de fabricar privada. E é verdade.
E é verdade. Hoje, inclusive, eu tive a curiosidade de olhar um pouco esse dado, e às vezes tem ano que a gente fica com a balança comercial negativa nesse item, sabiam? Mas em aeronaves nós nunca mais ficamos. O que é motivo, sim, de orgulho. Essas demissões na Embraer, elas precisam ser tomadas com muita cautela e algumas perguntas precisam ser respondidas em nome dessas demissões atuais e em nome da continuidade desse projeto. Primeiro, a partir destas demissões, a Embraer consegue entregar o que ela já tem de encomenda? Ela consegue fazer funcionar a fábrica? Ora, a aeronave não é carro, não se funciona como uma linha de montagem de carro, e também não é um bem que você pega na prateleira. É um bem que, às vezes, exige uma customização, exige detalhamento, a depender para quem vai ser entregue. Então, ele não é um bem de prateleira. É possível continuar? Segundo, dentre essas demissões, existe, além dos operários laboriosos, que a gente fala muito da classe de engenharia que a Embraer tem, que é de mais qualidade do que a Boeing. E não tenham dúvidas disso. A Boeing não entrega mais produtos no prazo. O 737 MAX, esse produto que caiu e derrubou, ceifou vida de centenas de pessoas, ele não foi entregue no prazo, ele gerou um prejuízo enorme para a Boeing, sem contar as vidas, que é um prejuízo que não tem preço. A Embraer entrega há mais de uma década todos os produtos no prazo e com qualidade. A Boeing não tem a classe de engenharia que a Embraer tem. E os nossos trabalhadores são trabalhadores laboriosos, que estamos falando do mesmo país em que a gente não conseguia produzir bidê, mas os nossos trabalhadores aprenderam a produzir aeronaves com maestria, sem dever nada para ninguém, sem dever nada para uma indústria que já estava 100 anos na frente, ou quase 100 anos. Isso é um patrimônio nosso. Se essas demissões são concretizadas, é possível desenvolver novos produtos? É possível dar continuidade para a companhia? Essa pergunta não pode ficar sem resposta. Nem a primeira, que é a capacidade dela fazer as entregas que ela já tem encomendada, lembrando que não é um produto de prateleira, o que ela tem para trabalhar hoje já está encomendado há um tempo atrás, pode modificar diante da situação mundial? Pode. Vai modificar de 0, de 8 a 80? Não, não vai modificar de 8 a 80. Então, temos que acompanhar isso e responder. Com essas emissões, ela é uma companhia que tem o objetivo de seguir viva? Ou a mesma direção da companhia, que teria entregue essa companhia, ou o seu maior filé, que é a aviação comercial, a sua parte mais lucrativa para a Boeing, tem planos que nós não conhecemos, tem planos que não podem vir a público. Será? Você confiaria que continue dirigindo a Embraer as mesmas pessoas, a mesma lógica de negócios e a mesma lógica de futuro daqueles que teriam entregue a companhia? E eu não estou falando só de trocar pessoas. Eu estou falando de que a companhia tem passado por um processo desde 2008, desde quando ela deixou de ser empresa brasileira de aeronáutica, e ela passa a se chamar apenas Embraer, de que ela vem passando por modificações que me parece que fizeram com que se perdesse a visão de longo prazo. E para esse tipo de negócio, ter uma visão de longo prazo não é uma opção, é uma obrigação, não é facultativo, é fatal. Ou você tem uma visão de longo prazo nesse tipo de negócio, em que você entrega uma aeronave e você já está planejando, não é que você começa a planejar a próxima assim que você entrega um modelo, você já está planejando antes, você está planejando outros produtos, inclusive não necessariamente produtos aeronáuticos, vamos dizer aqui, ela tem capacidade de se diversificar para vários outros setores, é possível que o Marcos tenha falado nisso, porque ele acredita nisso, ele conhece essas potencialidades muito bem também, né? Então, não só necessariamente, mas na tecnologia, na integração que ela é capaz de prover e que outras companhias não são capazes, não têm a mesma expertise de projetos que a Embraer tem. Por fim, a situação do nosso país, ela é uma situação
que pode ser exemplificada, a gente pode tomar como uma caricatura o fato da gente não ter ministro desde maio, ministro da Saúde desde maio, em meio a uma pandemia. Ao mesmo tempo, eu acredito que, para questões relacionadas à indústria, a ausência de ministro é muito anterior até. Nós não temos um ministério que conheça a indústria brasileira, as suas necessidades, as suas potencialidades, e não temos um ministério que queira tratar esse assunto. Então, da mesma maneira que a gente não tem tratado, a gente não tem conseguido tratar essas questões com o governo federal no tocante à saúde, talvez no tocante à indústria, a gente vai ter que procurar outros interlocutores. O governo do estado de São Paulo lançou, há alguns meses, acho que até mais de ano, uma ideia de polos... concluindo, por favor. Concluindo. De polos de produção, inclusive o polo aeronáutico era um desses polos. Então, eu acredito que, embora eu não conheça o detalhamento desse plano, desse polo aeronáutico, que está previsto, que está sendo conversado, inclusive com partes do próprio movimento sindical, agora é hora de dizer o que é esse polo aeronáutico. Não temos outra hora. Então, isso é uma questão aqui para o nosso governo estadual. Me desculpe por ter extrapolado um pouquinho o tempo, mas eu agradeço a possibilidade de participar em nome do DIEESE e grande abraço para todas as companheiras e companheiros. Tá bom. Renata, muito obrigado pela sua contribuição. Nós estamos caminhando para o final aqui e eu queria que a professora Bebel, chamasse aí agora o próximo a usar a palavra, que acho que é o último também. Bem, com muita satisfação, e para fechar a noite de debate, nessa roda de debate que nós fizemos, eu gostaria de chamar, ele não é o cantor, né, mas é o Toquinho. Vamos lá, Toquinho? Com muita satisfação. Alô? Para fazer conseguindo ouvir? Bom, muito bem. Tudo bom. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Bem-vindo, Toquinho. Estamos ouvindo. Alô? A gente está ouvindo. Perfeito. Tá, pode falar. 5 minutos. É possível ouvir o que eu estou falando? É possível, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Você que acho que não está nos ouvindo. Você está nos ouvindo? Olha só, boa noite. Eu queria agradecer muito a essa oportunidade de estar conversando nessa audiência importante ao da Leste, ao deputado Emílio, à deputada Bel, nossa companheira de luta de muitos anos no movimento sindical, a todos que antecederam, antes eu pudesse falar. E eu vou procurar ser breve e vou procurar atingir mesmo aonde o ponto que nós estamos, a situação que estamos hoje. Eu não sei quem é demitido da Embraer. É um drama, sabe? Passa aquele filme O Amor Sem Limite, lá, em que se trata uma empresa e ela faz emissão e faz a emissão sem critério nenhum, sem usar uma, inclusive, olho do futuro da empresa. Nós fomos demitidos, eu sou presidente do Sindicato Espacial São Paulo, fomos demitidos 8 diretores, né? Foi demitido eu, sou o presidente, os diretores Marião, o Musto, o companheiro Wilson, os companheiros Viltinho, Leandro, Finazzi. Nós somos o único sindicato que temos uma convenção coletiva assinada por 2 anos, portanto, a convenção coletiva vai até 2021. Acredito que esse é um dos motivos pela Embraer atacar diretamente o Sindicato Espacial no momento de pandemia, que você não consegue de fazer assembleia, reunir os trabalhadores. Mas, enfim, a crise da Embraer hoje, ela é uma crise anunciada. A Embraer hoje está no golpe. Quem não entendeu ainda, em 2016, o Brasil sofreu golpe, não entende o que está acontecendo na Embraer. Quem achava que Dilma, Lula era igual a Aécio, era igual a Temer, era igual a Bolsonaro, era igual a Fernando Henrique, ainda não entendeu o que está acontecendo no país. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, com um plano neoliberal aplicado à África, uma experiência que não deu certo em outros países, e num momento de pandemia terrível. A Embraer, ela está parada há mais de 1 ano, desde que se criou essa ficção de vida para Boeing,
nós tínhamos na Embraer uma ação de 2 grupos na direção da empresa. Um grupo boinguista, que defendeu a entrada para a Boeing com tudo que direito, não direito, e um grupo que ficou à margem e ficava, nesse momento, como se fosse defendendo a Embraer, mas mandando os seus impostos dentro da Embraer, que foi pedida, a visão dela foi absurda, porque a ideia é vender tudo a Boeing. Quando a aeronáutica disse, não, diretor, aqui a gente não aceita que... O Bolsonaro abusa disso. No Conselho falou que a Embraer não pode ser vendida. Foi pressionado pelo setor liberal, então vai ser vendida só o setor comercial. E aí começou-se o inventário a partir do semestre que vem, a gente ficou parado, com boa parte do seu setor discutindo o que ficava na era, o que fica na Boeing. Foram investidos aqui em São José dos Campos, no distrito de Melo, uma unidade aqui, que foi antiga enchida, inclusive. Investido milhões para ser a sede da Embraer, né? Pediu, formou um conselho de administração da Embraer, um conselho de administração da nova empresa Boeing, uma diretoria da Embraer, uma diretoria da Boeing, todo olhando para o dinheiro Boeing. Quem estava achava que ia ficar Boeing acreditava que nós vamos ter acesso a investimentos americanos. E quem estava achava que vamos ter acesso aos bilhões que Boeing vai pagar. Os dois eram com os burros na água, porque a Boeing nunca teve interesse em investir na era. O que ela fez, diferente do que fizeram com a presidenta Dilma, que está ali claro no Wix. No Wix, quando você pega, você vê que foi a espionagem desde que teve o pré-sal. A Embraer não precisou disso. Era abrir os portos, os técnicos, os setores Boeing aqui dentro, olhar tudo que a Embraer tinha, avanço tecnológico, tudo que a Embraer de estilo industrial. E depois, agora, não quer comprar. Agora não quero mais. Então, essa direção da empresa hoje está discutindo, ela não tem legitimidade para isso. Ela tem que ser a primeira a sair. Porque o projeto dela foi para lá do lixo. Ela errou miseravelmente. Errou vender para a Boeing e errou ficar esperando o dinheiro da Boeing que nunca vir. Então, esse é o primeiro ponto para discutir essas demissões que ocorreram agora. O outro ponto importante, isso é a ponta que se embebe. Aqueles que dizem que as 2.500 demissões iam resolver o problema da Embraer não estão entendendo que vivemos um processo político, econômico e sanitário que é trágico. Trágico. Não fosse pelas trágicas mortes que nós tivemos de um período, nós temos um governo que não sabe o que é Embraer, não sabe da sua importância, e é por isso que eu tenho conversado com algum companheiro, cobrado quanto de dinheiro, fato, dinheiro do povo, dinheiro do Estado foi aplicado na Embraer, desde que começou a pandemia. Porque não foi apenas 1,5 BNDES, foi muito mais. Agora, esse dinheiro entrando na Embraer não para um projeto que garanta a perenidade da empresa, não um projeto que garante ciência, tecnologia, inclusive o parque industrial da empresa, para num novo momento a Embraer possa se inserir no mercado. Esse dinheiro está sendo colocado como a fundo perdido e agora está sendo usado para demitir os trabalhadores. Então, é muito importante que todos entendam. A Embraer pode voar, pode ir muito bem, desde que tenha um governo que entenda a sua importância. Entenda o que ela pode fazer para o povo brasileiro e para o Brasil. Eu queria só encerrar, dizer o seguinte: todo o problema do Brasil está centrado no golpe que ocorreu. A Embraer não é diferente da Petrobras. O que ocorre na Embraer hoje não é diferente do Banco do Brasil, não é diferente do que está acontecendo na Caixa Econômica Federal, do que está acontecendo hoje na Petrobras. Então, a gente entende isso e faz uma luta maior, ampla, uma luta mesmo, de fato, que envolva todos os setores políticos desse país, tem algum compromisso com esse país, porque não esses 1.500 né, vai ser xinha pelo que vai acontecer. No restante da pequena cadeia porque nós ainda temos, estamos resistindo a ter a cadeia produtiva. Então, essa audiência de hoje é muito importante. Eu agradeço muito ao companheiro, deputado Emílio, muito grata companheira, deputada Bebel, e quero voltar a Embraer está pedindo que não há acordo coletivo assinado, são vários sindicatos do Estado,
e luta do Índia Aeroespacial sempre para unificar todo mundo no sindicato, só porque sabíamos que essa hora de enfrentar poderia chegar, não esperávamos que fosse agora, e o único sindicato que tem a ação coletiva nada hoje, que não permite a demissão de lesionados, não permite a demissão de acidentados, é o CIAERES, que é o São Paulo. E o ataque ele foi feito, dirigido. Eu sei que gente de cal, que luta, ele pode sofrer um processo de demissão no estado esse que nós estamos vendo. Não deveria acontecer. Mas, infelizmente, a democracia, ela cai aquele domingo em que votar pela família, pelo cachorro, votar por um monte de coisa, mas não votar pelo povo brasileiro. Então, quero deixar um grande abraço. Muito obrigado. Nós estamos atendendo todos os trabalhadores, estão indo no departamento jurídico, nós atendemos para poder com o processo de regressão. Nós estamos dentro com o processo de integrar, eu que fui tido, os companheiros secretores de 35 diretores que estão no estado de São Paulo, nós estamos inventando a empresa dentro do que é possível no meio da pandemia, que está causando um estrago, a gente não sei ainda o futuro. Mas quero agradecer muito, deixar o meu aço, agradecer a solidariedade, a deputada Cara, a vereadora Amélia, a companheira Amélia, uma boa. Quero agradecer muito ao prefeito Carlinhos. Não tenho dúvida que hoje seria muito diferente se Carlinhos estivesse prefeito em São José dos Campos e dizer que nós estamos lutando, nós não vamos nos achar, nós não vamos aceitar isso que está acontecendo, porque não é o fim das 2 comissões. Infelizmente, é o começo de uma tragédia anunciada há muito tempo, desde o golpe dado com o presidente em 2016. Um graças a todos, boa noite e muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Toquinho, pela contribuição. Apareceu, né? Então, um abraço. Passo a palavra para o companheiro Emídio, né, que tem aí algumas propostas. Por favor, Emídio. Companheiros e companheiras, nós estamos chegando ao final aqui da nossa audiência pública. Foram quase 2 horas de um debate muito produtivo. Eu agradeço a cada um dos que contribuíram aqui, que trabalharam, que deram a sua opinião. Fechei aqui. Mobilizaram. Agradeço muito também ao professor... fugiu o nome aqui. Marcos Barbieri. Marcos Barbieri, pela sua contribuição, a Renata, ao Herbert do sindicato, a Tinágoras, ao João Caires, ao Douglas, né? O Sérgio do sindicato de Araraquara abriu mão da palavra, mas contribuiu muito. Aos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro, muito obrigado pela presença. Eu sei que vocês estão fazendo tudo o que é possível aí em São José dos Campos, mas nós também podemos trabalhar junto nesse campo parlamentar para buscar saídas. Agradeço muito ao Padilha, ao Vicentinho, que não pôde estar, mas está solidário. Agradeço muito também ao deputado Alencar, que esteve presente aqui, teve que sair. Mas isso mostra, essa reunião aqui, além de tudo, mostra que há força capaz de resistir. Há força suficiente para resistir, sabe? Eu acho que juntar centrais sindicais, né, juntar também os partidos que toparem fazer essa defesa, juntar os parlamentares federais, estaduais, municipais, que possam ajudar nesse combate, acho fundamental. Eu quero manifestar também a minha solidariedade pessoal ao companheiro Toquinho, pela demissão ilegal e injusta sofrida, assim como toda a sua diretoria. E eu quero... Assim, eu estava conversando aqui no paralelo com a companheira Bebel, que nós sempre trabalhamos junto, a Bebel, fizemos boas audiências públicas, essa é mais uma, e não é fazer audiência, nós estamos numa batalha conjunta que é possível fazer muita coisa junto, e tem sido muito bacana essa experiência com a Bebel. Então, nós estávamos, enquanto desenrolava o debate, nós estávamos conversando aqui. E surgiu a ideia aqui da gente... Eu falo, Bebel, depois você confirma ou desmente o que eu estou falando, tá bom? Tá. Surgiu uma ideia aqui, pelo menos 2 ideias, né? Uma delas é fazer um manifesto produto dessa audiência, com a síntese dessa audiência, né? Esse manifesto seria dirigido ele trataria, inclusive, da questão levantada aqui pelo Herbert, como é que uma empresa obtém um empréstimo bilionário
do BNDES, um banco público, e não tem contrapartida alguma, em plena pandemia, fazer esse tipo de demissão. Quer dizer, esse manifesto poderia ser dirigido ao BNDES, ao governo federal, ao TRT da 15ª Região, em Campinas, ao governo de São Paulo, né? E ele poderia ter a adesão de vários deputados estaduais, de vários partidos, e poderia ter também, o Vicentinho e o Padilha poderiam fazer esse trabalho e ter uma adesão dos deputados federais. E eu acho que os senadores de São Paulo, muito embora não sei da posição deles, mas eu acho que precisava ser cobrado. O Serra, o Major Olímpio e a senadora Mara Gabrilli tinham que ser cobrados. Eles são representantes do Estado, e o Estado de São Paulo está perdendo com isso também. Então, essa seria uma ideia, fazer esse manifesto. Se vocês toparem, a minha assessoria, junto com a da Bebel, prepararia esse manifesto imediatamente, né, porque tem audiência dia 22. E a Bebel também propôs aqui, nós estávamos no paralelo aqui, de criar uma frente parlamentar em defesa aqui na Assembleia de São Paulo, em defesa da indústria aeronáutica. Porque essa questão não termina agora. O nosso manifesto, evidentemente, ele pediria a readmissão, né, dos demitidos, dos trabalhadores, pediria também a abertura de negociação. É preciso negociar muita coisa que vem pela frente. Acho que a empresa não pode se fechar a uma negociação fundamental nesse momento. Então, eu acho que nós podemos fazer isso. Os nossos mandatos continuam à disposição de todos vocês, né, para a gente poder, dentro da limitação que nos é imposta, a gente fazer as nossas ações aqui. Acho que a Frente Parlamentar é um espaço para a gente continuar debatendo aqui, Renata, todo esse tema. Ele não se esgota nesse debate, ele foi uma abertura importante, mas essa deve ser, a questão da indústria aeronáutica, ela deve ser uma preocupação muito forte na Assembleia de São Paulo. Por isso a ideia de criar uma frente, porque São Paulo pode ganhar muito se a indústria aeronáutica permanecer e se fortalecer, ou pode perder muito se ela for desorganizada, como começa a ser aqui. Então, com essas palavras, eu quero agradecer a todos vocês. Passo para a Bebel para a sua consideração final. Bom, agradeço, Emílio, mais uma vez, né, essa dobradinha com você. Tem dado certo, né? Vai dar certo sempre. E, é claro, nossas assessorias, eu vou agradecer o Carlinhos, né, que, enfim, junto com a Karen, mas, sobretudo, o Carlinho. Agradeço também os palestrantes, professor Marcos José Barbieri, o Padilha, nossos deputados, o Alencar, a Renata, o nome grego, como é? Petinágoras, Sérgio Atinágoras, eu já mexi com o nome do menino, o Toquinho, o Douglas, enfim, todos que contribuíram. Por quê? Esse é um debate, aparentemente, para quem é do meio, domina. Quem não é do meio, eu acho que ele precisa ser mais pormenorizado, enfim, a gente tem que chegar nas pessoas. Elas têm que entender que questões estratégicas que envolvem soberania nacional, que envolvem, enfim, patrimônio nacional, né? É perda de toda a sociedade brasileira. Isso tem que começar a pegar mais na nossa sociedade. Que nós estamos em governos entreguistas, como é o Bolsonaro e como é o Dória aqui no estado de São Paulo. É só pegar o 529, né? São governos entreguistas. Então, nesse sentido, Emílio, foi muito gratificante essa audiência. Muitos vão perguntar, poxa, não vai ter debate? Porque é árido, muito difícil o tema. De tomar uma consciência na hora e tal. Agora, a próxima audiência, não. Nós já vamos ter preparado o material, né, Emílio? Vamos mandar, as pessoas já vêm com um pouco mais de acúmulo, e a gente pode perfeitamente encaminhar, né, outras lutas que não sejam só essa que você coloca, por exemplo, do manifesto. Eu acho importantíssimo. Você vai ter uma audiência no dia 22. Já sai o manifesto, isso pode ter um impacto, né, na audiência do dia 22. Então, sim, é para ontem, e aí as assessorias sentam e conversam.
dizer para o prefeito Carlinhos, né, que eu ainda o vejo como prefeito, né, e como todo mundo aí se referiu a você, Carlinhos, se você estivesse lá, estaria salvando a turma, né? É assim. Mas, em todo caso, olha, Emílio, mais uma vez, olha, muito gratificante, viu? Bebel, não sei se estaria salvando, mas estaria lutando junto, né? Eu, quando era prefeito, recebi várias vezes a diretoria do sindicato, em momentos como esse, em relação à GM. Mas estaria ajudando bastante. Mas temos a Amélia, né? Temos a Amélia, o próprio Wagner Balizeiro, né? Balieiro. Então, eu acho que temos pessoas também. E tem você, obviamente, que acumula e muito, porque foi prefeito e sabe perfeitamente, não só isso, deputado, sabe perfeitamente a importância, né, dessa indústria, enfim, da Embraer. Gente, boa noite da minha parte, muito obrigada, um beijão para todo mundo, agradeço os professores, viu? Tem professores aí, hein, Emílio? Eu sei. Tá? E estão dizendo, parabéns, estamos gostando. Eu falei, então, a próxima vez vamos vir mais, né? Vamos vir mais, mas pode deixar, a próxima vez nós vamos debater com mais volúpia, né? Beijão, tá? Muito obrigada. Tá bom, gente. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Prazer para todos, viu? É duro. Boa noite.